Eu sempre imaginei que a vida de casada seria algo simples, tranquilo. Mas, quando me casei com Lúcio, a realidade foi bem diferente do que eu esperava. Ele era uma pessoa fria, dominadora, e sempre que algo não saia como ele queria, fazia questão de mostrar quem mandava. No começo, eu tentei agradá-lo, ser a esposa perfeita, mas logo percebi que nada do que eu fizesse seria o suficiente para ele. Lúcio tinha um jeito possessivo de ser. Ele controlava tudo em minha vida, desde o que eu vestia até as minhas amizades. Eu não podia sair com as minhas amigas sem ele questionar cada detalhe, e quando eu tentava contrariá-lo, ele ficava com raiva e se fechava em seu mundo, fazendo com que eu me sentisse cada vez mais sozinha. Nos primeiros anos de casamento, tentei dar o melhor de mim. Ele dizia que estava apenas cuidando de nós dois, mas, com o tempo, isso virou uma desculpa para controlar minha vida. Eu começava a perceber que ele não me via como igual, mas sim como uma propriedade, algo a ser comandado. As coisas pioraram quando ele começou a trazer sua prima, Karina, para morar conosco. Ela vinha de uma cidade pequena e, como sempre, Lúcio se colocou como salvador da situação, dizendo que ela precisava de ajuda. Mas, por dentro, algo me dizia que ele estava fazendo aquilo por um motivo mais egoísta. Karina tinha a mesma atitude manipuladora que ele, e logo se instalou no nosso lar com ares de dona da casa, o que me incomodava profundamente. O pior de tudo aconteceu em uma noite, quando Lúcio fez algo que me marcou para sempre. Eu estava preparando o jantar, como sempre fazia, tentando manter as aparências, mas sem ter forças para continuar vivendo aquela mentira. Ele chegou em casa com a cara fechada, sem dizer uma palavra. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Então, sem mais nem menos, ele começou a falar. Eu já decidi que minha prima vai morar aqui, Ângela. E você, em vez de reclamar, deve se conformar. Trata de arrumar o quarto para ela. Eu não vou mais tolerar esse tipo de resistência. Não tem mais espaço para você ser a dona da casa. Eu fiquei sem palavras, o olhar dele penetrante e cruel. Quando tentei argumentar, ele simplesmente gritou: você não tem voz aqui. Eu já decidi o que é melhor para todos. Aquelas palavras, junto com o prato que ele jogou na minha direção, me atingiram de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Ele sempre foi rude, mas aquela noite, ele ultrapassou todos os limites. Eu não sabia o que fazer. A dor e a humilhação eram tão grandes que quase não consegui segurar as lágrimas. Mas algo dentro de mim se acendeu, e eu decidi que seria a última vez que ele me humilharia daquela maneira. Ele não sabia, mas a partir daquele momento, eu comecei a planejar minha vingança. Eu sabia que precisava dar um fim àquela relação tóxica, mas de uma maneira que ele jamais esqueceria. Não seria uma fuga qualquer. Eu ia fazer com que ele pagasse por tudo o que fez comigo, e não seria de forma imediata. Minha vingança seria bem calculada, sem pressa, mas com uma certeza: ele nunca mais iria me subestimar. Quando ele foi dormir naquela noite, acreditando que tudo estava sob controle, eu já estava decidida. O que ele não sabia é que, enquanto ele descansava, eu estava começando a dar os primeiros passos para minha libertação. Naquela noite, enquanto Lúcio dormia profundamente, eu não consegui fechar os olhos. As palavras dele ecoavam em minha mente, a humilhação que ele me impôs, a maneira como ele se achava dono da minha vida. O rancor crescia dentro de mim, mas eu sabia que não poderia agir por impulso. Precisava planejar com precisão, pois ele jamais esperaria que eu reagisse de forma tão fria e calculada. O que Lúcio não sabia era que, ao longo dos anos, eu aprendi a esconder minhas emoções. Eu me tornei uma excelente atriz, mas dessa vez, a peça que eu encenaria não seria para ele. Seria para mim mesma. Eu precisava de tempo e de estratégias. Afinal, um homem que se acha invencível não está preparado para o que vem quando sua arrogância encontra a inteligência de quem foi subestimado por tanto tempo. Nos dias que se seguiram, eu comecei a agir com mais calma e naturalidade. Ele não percebia, mas eu estava começando a observar cada movimento dele, cada gesto, cada palavra. A ideia de simplesmente ir embora não me atraía. Ele tinha me empurrado para um canto, mas eu não estava derrotada.
Eu apenas estava aguardando o momento certo para dar o troco. E ele nem imaginava que eu já sabia onde doía mais. Karina, por outro lado, parecia não se importar com nada além de sua própria conveniência. Eu sabia que ela tinha uma relação de dependência emocional com Lúcio, mas o que ela não sabia era que eu podia usá-la a meu favor. Ela estava disposta a fazer tudo o que ele pedisse, acreditando que ele era o único que poderia salvá-la. Mal sabia ela que, na verdade, ele não passava de um manipulador egoísta. Certo dia, enquanto Lúcio estava no trabalho, decidi conversar com Karina. Era hora de plantar a semente da discórdia entre os dois. Ela não sabia que eu já estava ciente de muitas das coisas que aconteciam em nossa casa. E eu queria que ela soubesse que sua posição, de prima favorita, não era garantida. Eu falei com ela de maneira amigável, com um sorriso simpático, como sempre fizemos. Mas minhas palavras carregavam um tom diferente agora. Karina, você já pensou em como as coisas podem mudar? Lúcio? Ele tem algumas ideias fixas sobre o que deve acontecer aqui, não é mesmo? E você parece sempre fazer o que ele manda. Mas e você? O que realmente quer? Eu só quero que você saiba que, por mais que ele te trate bem agora, as coisas podem mudar rapidamente. Ele é imprevisível. A reação dela foi imediata. Ela olhou para mim, desconfortável, mas parecia pensativa. Não disse nada de imediato, mas eu sabia que aquela conversa mexeria com sua cabeça. Uma pequena dúvida foi plantada, e isso seria o suficiente para que ela começasse a questionar a relação que tinha com Lúcio. Enquanto ela começava a duvidar dele, eu já estava dando os primeiros passos para minha vingança. E então, o grande dia chegou. Eu sabia que, em algum momento, ele tentaria me confrontar novamente. Eu estava pronta para lidar com ele, mas de uma forma que ele jamais imaginaria. Quando ele se levantou naquela manhã, achei que estava indo para mais um dia como qualquer outro. Mas, naquele instante, eu estava prestes a mudar a dinâmica de todo o nosso relacionamento. O dia que eu tanto esperava finalmente chegou. Lúcio parecia mais confiante do que nunca, como sempre, acreditando que tinha tudo sob controle. Ele chegou em casa naquele dia com uma atitude desdenhosa, achando que nada poderia afetá-lo. Era o momento perfeito para agir. Eu tinha tudo planejado até o último detalhe. Quando ele entrou pela porta, estava um pouco mais calado do que o normal, o que me fez sorrir por dentro. Ele nunca foi muito bom em esconder suas emoções, e hoje, ele parecia inquieto. Karina, como de costume, estava por perto, sempre atenta às ordens de Lúcio, pronta para agradá-lo. Mas eu já sabia que as coisas estavam mudando entre eles. A semente que eu plantei na conversa anterior estava começando a germinar. Oi, Ângela. Como foi o seu dia? Lúcio perguntou sem entusiasmo, mais preocupado com o que estava acontecendo no escritório do que comigo. Foi ótimo, Lúcio. Fiz algumas mudanças aqui em casa. Aproveitei para rearrumar algumas coisas no quarto de hóspedes, respondi com um sorriso suave, mas meu olhar estava calculando cada movimento que ele faria. Ele ainda não sabia, mas eu estava no controle agora. Ele me olhou, confuso, mas não questionou. Eu sabia que ele acreditava que tudo o que eu fazia era para agradá-lo, para manter as aparências. Mal sabia ele que, naquele momento, as coisas estavam prestes a tomar um rumo completamente diferente. Você tem certeza que quer isso, Ângela? Ele disse, sem saber o que estava por vir. Eu já decidi, e se você não quer colaborar, então, ele parou, observando-me, mas eu já sabia o que ele queria dizer. Ele estava se achando no direito de me humilhar novamente. Mas, desta vez, as palavras dele não me afetavam. Eu já estava fria o suficiente para ignorá-las. Sim, Lúcio. Eu já decidi também, respondi, com um tom calmo, mas cheio de determinação. Eu o estava desarmando sem que ele percebesse. Ele sempre foi arrogante e prepotente, mas agora estava em minhas mãos. O que Lúcio não sabia era que, no dia seguinte, tudo estaria diferente. Eu tinha um plano e estava prestes a executá-lo. Enquanto ele se acomodava na cadeira, pensando que tinha me vencido,
eu estava preparando um último toque no meu jogo. No dia seguinte, quando ele acordou, não me encontrei em casa. Apenas uma carta estava sobre a mesa, com meu nome escrito de forma cuidadosa. Quando ele abriu, um sorriso frio se formou no meu rosto. A carta dizia: Lúcio, você sempre foi bom em controlar tudo ao seu redor, mas a partir de agora, você aprenderá que nem tudo está sob seu domínio. Enquanto você dormia, eu tomei uma decisão. Você pediu para que eu fosse embora, então, eu fui. Não se preocupe, deixei tudo no lugar, exceto o que realmente importava. Espero que Karina cuide bem de você agora. E sobre o que você fez comigo? Não se preocupe, o que você me deve, eu vou cobrar de uma maneira que você jamais imaginaria. Eu sabia que ele ficaria atônito ao ler aquelas palavras. Ele pensaria que eu simplesmente tinha sumido, mas não era isso. Eu estava a caminho de algo muito maior, algo que iria destruí-lo como ele havia feito comigo. O jogo estava apenas começando. No dia seguinte, a calmaria que se seguiu ao meu desaparecimento foi assustadora para Lúcio. Ele ligou várias vezes, desesperado, mas não atendi. Eu sabia que ele estava tentando me localizar, tentando entender o que havia acontecido. Mas eu não estava mais disposta a ser a esposa submissa, a mulher que ele achava que poderia controlar. Ele não entendia ainda, mas eu estava criando a melhor forma de vingança. Algo que ele nunca poderia prever. Enquanto ele fazia seu papel de marido que havia perdido a esposa, eu estava agindo por trás das cortinas. Comecei a buscar um novo rumo para minha vida. Contratei um advogado, conversei com pessoas que estavam dispostas a me ajudar, e usei todos os meus recursos para garantir que Lúcio pagasse por tudo o que me fez passar. Karina, a prima tão submissa, ainda estava na casa, mas eu sabia que o encanto dela estava começando a se desfazer. Ela começou a questionar Lúcio, talvez percebendo que as coisas não eram tão perfeitas quanto ele fazia parecer. Ela não sabia, mas eu a estava observando, e tudo o que ela faria seria útil para meu plano. Eu decidi agir discretamente. Não queria uma grande confusão. A vingança seria calculada e lenta. O primeiro passo foi conseguir acesso às finanças dele. Lúcio sempre foi obsessivo pelo dinheiro, e acredite, eu sabia exatamente onde ele escondia tudo. Como ele não gostava de dividir suas finanças comigo, achava que eu não estava atenta. Mas ele subestimou o meu poder de observação. Peguei alguns documentos de sua gaveta e, com a ajuda do meu advogado, organizei um plano para fazer com que ele perdesse tudo o que me tirou. Enquanto isso, a mensagem que deixei para ele na carta começou a fazer efeito. Ele, provavelmente, imaginava que eu estava em algum canto com medo ou arrependida, mas eu não estava. Eu estava fora da cidade, organizada e tranquila, preparando o que viria a seguir. Quando ele finalmente aceitou a minha partida, algo em seu comportamento mudou. Ele já não parecia tão confiante, tão controlador. Ele estava começando a perceber que suas atitudes tinham consequências. Foi quando Karina me procurou. Ela chegou à minha casa com uma expressão tensa, os olhos arregalados, talvez em busca de explicações. Ângela, preciso conversar com você. Lúcio não é o que parece ser, eu sei disso agora. Ele me enganou, me manipulou. Eu não posso mais ficar do lado dele. Ela estava confusa, assustada, mas ao mesmo tempo, começava a perceber a verdade. Lúcio havia mostrado sua face cruel até mesmo para ela, e agora ela estava começando a questionar tudo o que acreditava. Karina, você acha que ele vai te tratar melhor do que me tratou? Ele te usou, como me usou. Agora, você tem que entender, Lúcio é uma mentira. Ele sempre foi assim. A diferença entre você e eu é que eu aprendi a lutar. Eu não vou deixar que ele saia impune disso. Aquelas palavras pareciam tocar algo dentro dela. Karina, talvez pela primeira vez, começou a perceber que estava sendo manipulada. Ela não sabia o que fazer, mas eu tinha certeza de que agora a situação estava se virando a meu favor. Eu tinha jogado as cartas certas. Mas o maior golpe estava por vir. O que ele não sabia era que eu estava prestes a usar seu próprio orgulho contra ele.
A vingança seria a melhor forma de libertação. E ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu já sabia que Lúcio não demoraria a reagir. Seu ego estava ferido, e ele não gostava de perder o controle. Durante os dias seguintes, ele tentava de tudo para me fazer voltar, mas eu não cedi. Até que, uma tarde, ele apareceu no meu escritório, nervoso e sem a mínima ideia do que realmente estava acontecendo. Ele queria uma explicação, uma desculpa para me reconquistar, mas eu não estava disposta a ser a mulher que ele pensava que eu fosse. Ângela, você não pode me deixar assim. Eu errei, mas posso mudar. Eu te amo, você sabe disso, não sabe? Ele tentou, mas suas palavras não me tocavam mais. Eu não estava mais apaixonada por aquele homem arrogante e insensível. Você acha que pode me manipular com essas palavras, Lúcio? Eu não sou mais a mesma. Você teve sua chance e a destruiu. Agora, é minha vez de agir. Ele olhou para mim, furioso. Mas, ao invés de me intimidar, sua raiva só fez eu me sentir mais forte. Ele tentava me controlar com seu olhar, mas agora, era eu quem estava no comando. Naquela noite, tudo mudou. O que ele não sabia era que eu já havia feito as mudanças que ele tanto temia. Ele estava prestes a perder muito mais do que uma esposa, estava prestes a perder o império que construímos juntos. Na manhã seguinte, Lúcio acordou em pânico. Ele havia tentado de tudo para me fazer voltar, mas, ao entrar em casa, percebeu que seus bens estavam desaparecendo. Os documentos que ele tanto temia, os contratos e registros que ele acreditava ser intocáveis, estavam sendo levados por mim. Cada passo que ele dava parecia um reflexo do medo que estava tomando conta dele. Ele tentou me confrontar, mas eu sabia que já estava no controle. Eu vou destruir você, Ângela. Vou fazer de tudo para te destruir, ele gritou, já sem forças para manter a pose. Eu olhei para ele e, com um sorriso frio, disse, não, Lúcio. Você está acabado. Você não tem nada mais para me oferecer. Tudo o que você me tirou, vou cobrar de uma forma que você nunca imaginou. Lúcio, agora completamente sem saída, percebeu que não havia mais como reverter a situação. Ele estava se afundando em seu próprio ego, e nada mais poderia salvá-lo. Quando tudo finalmente se desenrolou, Lúcio estava arruinado. Seus bens, sua reputação, tudo estava perdido. Ele tentou se reerguer, mas a justiça já estava do meu lado. O que ele não sabia era que, além da vingança que eu planejei, eu havia aprendido uma lição preciosa: ninguém pode brincar com os sentimentos de outra pessoa sem pagar as consequências. Eu, por outro lado, agora estava livre. Livre para recomeçar, para ser quem eu sempre deveria ter sido. Lúcio, derrotado e sozinho, teve que enfrentar a realidade de que nada do que ele construiu com mentiras e manipulações duraria. E eu, Ângela, finalmente encontrei a paz. Eu tinha vencido. Ele não teve a última palavra. A vingança que eu planejei foi a minha libertação. E no fim, foi isso que realmente importou.